aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 2h30 da tarde do dia 13 de junho de 2022. Hoje recebendo o Rafael Ribeiro, nosso professor aqui da Casa de Vovó Dedé, professor de violão, né? Mas que já atuou aí com bastante coisa no ramo da música. Eu acho que a Casa de Vovó Dedé é um espaço que é fundamental, assim, para sua formação nesse meio. E a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas para começar aqui hoje nós temos João Lucas, pessoal, Pedro Linhares e eu aqui, Amando Capalbo. Rafael, acho que seja bem-vindo a Meio Desqualificado, porque você já tá aqui inserido todos os dias, né? Mas boa tarde, a gente vai começar aqui querendo saber como foi que começou essa trajetória na música, esse incentivo e vontade aí. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu quero dizer que vocês acabam de realizar um sonho meu, né? Ser entrevistado. Eu já tinha sido entrevistado, mas eu queria ser entrevistado nessa rádio, né? Que bom. Então, muito obrigado por isso. E tu tinha perguntado como é que começou minha trajetória musical. Tem um negócio engraçado, sabe, cara? Porque eu sempre tive uma inclinação musical, assim, né? Se era dom, se era talento, não sei, né? Mas o primeiro contato, assim, que eu tive com a música, eu acho que eu devia ter, cara, uns 2 anos. Acho que eu nunca falei isso em entrevista nenhuma. 2 anos? Foi assim, 2 ou 3 anos. Deixa eu explicar como é que foi, né? Uhum. Isso aí quem me contou foi minha mãe. Eu não sei se foi coisa de mãe coruja, né? Uhum. Mas foi assim, tinha uns brinquedos lá, um monte de brinquedo das crianças, né? E minha avó morava na Caucaia, no Jurema, e eu morava no Metrópole. Metrópole, que é um bairrozinho lá da Caucaia. Uhum. E no meio, aí meu pai levou para escolher brinquedo, né? E no meio desses brinquedos eu escolhi 2 tambores. Aí vim batendo nesses tambores, né? Minha mãe disse que eu vim batendo. Então, assim, essa foi a primeira experiência que ela falou. Segunda experiência com música, foi no colégio. Por incrível que pareça, cara, com aula de flauta. Mas já foi uma coisa assim mais racional? Você que quis? Como foi? Cara, eu fui atrás porque era uma novidade no colégio. Eu devia estar na 5ª série, eu acho, cara, 2001. Eita. Caramba, meu Deus. Cara, você não era nem nascido, né? Não, eu nasci em 2006. Cara, tô me sentindo um ancião agora. Então, assim, foi com flauta. Só que aí, cara, eu não fiquei para as aulas de flauta. Chuta por quê? Porque era de tarde e eu gosto de dormir de tarde. Muito eu. Foi, cara. Eu era no horário da hora de dormir, assim, tipo 2 horas. Cara, depois do almoço. É muito comum a pessoa começar com flauta, mas você escolheu a flauta? Não, foi porque tava lá disponível, né? Tava só tinha flauta? Então, só tinha flauta nessa época, né? No colégio. Aí quando foi em 2002, cara, eu posso falar essa palavra, cara? Não posso? Pode, claro. Posso ficar à vontade. Tá bom, obrigado. Então, assim, foi o que aconteceu. Eu costumava brincar na rua muito de jogar bila, né? Bila, bola. Só que, aí, enfim, conheci um amigo, o Fernando, chamava ele de Fernandinho. E esse cara, ele me chamou pra tomar aula de violão. Ele chamou umas 2 ou 3 vezes, cara. Uma vez me encheu tanto meu saco, tá bom, eu vou. E foi através desse convite que eu comecei lá em Caucaia. Eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos, nessa época. E o professor era o professor Everaldo Holanda, né? E ele me deu aulas, aí tudo bem, eu cheguei lá para me inscrever e tudo. Aí a mulher não quis me inscrever e tal, porque eu era menor de idade. Peguei, tá, tudo bem então. Aí ela, você tem que chamar seu pai. Aí eu voltei em casa, isso de tarde, né? Voltei em casa chamar meu pai para escrever e tudo. Aí chegou lá, meu pai nem entrou lá para escrever. Eu peguei, eu só queria ver quem era meu pai, cara. Enfim, né? Mas até hoje eu me dou bem com a coordenadora. Gente fina pra caramba. Gente fina demais. Aí, mas é só uma brincadeira, descontração minha, né? Aí eu peguei e me inscrevi no curso de violão. Cara, aí isso foi em 2002, mais ou menos, né? E, assim, no primeiro momento foi um terror, mas depois foi começando a ficar muito legal. Aí quando eu comecei a aprender muitas coisas, né? Que eu estudava toda hora, cara. Era de manhã, de tarde. Às vezes não tinha aula no colégio, eu me mandava para o curso de violão. Era muito parecido aqui com a Vovó Dedé, né? Quando os meninos têm acesso aos instrumentos, eles vêm aqui de manhã, de tarde, de noite. E fica aqui direto, almoça. Eu fazia isso lá onde eu fazia o curso, né? Rafael, só me conta um pouco por que foi um terror, assim, o começo. O que te assustou no começo do violão? É porque eu era muito impaciente, cara. O violão...
tudo em música é legal, cara. Só o que mexe muito é com essa a questão da paciência, ter que aprontar. Eu entendo, Aí eu eu entendo. ficava meio indignado porque eu não conseguia fazer as notinhas direito e tudo. Mas era só isso, não era metodologia errada de professor, Sim, nada mas disso. tinha um desejo, assim, pelo violão, você gostou, eles têm Eu gostei de primeira, já fui logo fisgado, cara. Já fui logo... massa. É tanto que as aulas da gente eram 3 aulas por semana, né? Bastante. Muito. E às vezes o professor, assim, emprestava o violão sob responsabilidade, que eu não tinha violão na época. sim. Né? E já que eu conto outra parte sobre essa questão do violão, né? Aí o que foi que aconteceu? Eu peguei e fazendo as aulas, né? Estudando, só que eu não tinha violão. Aí eu peguei, não, cara, eu tenho que comprar um violão. Porque eu não podia ficar levando estudante. Eu peguei violão da instituição, né? Aí foi o que eu fiz. Eu peguei, então eu vou resolver alguma coisa. E apareceu a oportunidade de trabalhar, sabe como, cara? Como? Chuta aí. Cobrador de Topic, velho. Cobrador de... Nem existe mais, nem Graças existe mais. a Deus que aquilo não existe mais. Cara, era chato demais, chato. Só que aí, cara, ainda bem que um médico que me atendia quando eu tinha uns 5 anos de idade, chamado Ariosto, Ariosto Holanda. Tem outro Ariosto Holanda que é político, mas não é esse não. É um professor e tal. Ele soube disso. E ele sabia da minha inclinação musical, porque ele e meu professor era tudo amigo. Ele me deu, cara, um violão de presente. Caraca. Mas você Ele foi continuou na como loja. cobrador ou não? Não. Saiu assim na hora? Imediatamente. Eu mandei lá pra aquele lugar, cara. Não queria nem conversa com aquilo. Foi só pra poder comprar o instrumento. Sim. Aí, peguei, fui. Aí pronto. Aí ganhei meu violão. Ele foi na loja, me deu um violão Massa. zerado, cara, assim, na loja. E eu... Aí pronto, cara. Toma a madrugada. Aí estudando. começou... Começou estudando aquela coisa toda. Massa. Né? Mas aí eu tava com orientação com o professor Everaldo. E nesse período, cara, eu conheci o Reinaldo. Sim. Que era professor de violão aqui da Casa do Dedé, né? massa. Inclusive, já que eu falo sobre ele, é um parágrafo só sobre ele que eu vou falar, assim, né? Porque é um cara que foi fundamental, assim, porque ele me trouxe pra cá, e a partir daqui foi outras coisas, né? Só uma dúvida um pouquinho, porque você falou dessa sua paixão pelo violão logo no início, que você começou a ter o contato com ele. Mas você disse que na sua adolescência assim, de tarde era um horário que você reservava somente para dormir. Então essa paixão pelo violão fez com que você deixasse embora tudo, a preguiça cara. de lado? Foi embora tudo. Que massa. Foi embora tudo. Aí pronto, eu não dormia mais de tarde, nem nada. De né? noite, de Não tinha madrugada, mais era só vida, violão, cara, violão, só violão. direto, né? Música direto e tal. E quando não tinha violão, cara, eu treinava no braço. Parece coisa de louco, mas era Não, mas muito faz assim, né? sentido, faz sentido. A gente treina aqui, ó, dá Mas certo. isso O foi Ian o mandou ficar violão, assim toda né? hora aqui na rádio. Isso foi o violão. Depois aí veio o violino, agora atualmente. Pois é, a gente, Pronto. a gente Como é tem que- muita coisa pra falar aqui de instrumento. Acho que você cara. passou por várias partes aí da música que elas são muito diferentes, mas que se complementam muito. Porque passou pela flauta, passou pelo sopro, passou pela percussão ali com os tamborzinhos. essa da flauta- A fricção. Essa da flauta, eu acho que vocês, cara, se não é o segundo a saber, talvez seja a terceira pessoa que sabia que meu primeiro contato assim foi com a flauta. Eu nunca tive esse falo com contato. ninguém, cara, isso. Porque eu não sei, cara. Mas eu vou ter que estudar, tem a parte da regência, tem que estudar tudo isso aí. Então, o que acontece? Aí, meu primeiro contato com o ensino musical foi com o violão, né? Quando eu conheci o Tomé, o professor Tomé. Se bem que o professor Everaldo já pedia pra me ajudar nos meninos, que o coitado pegava muitos alunos, cara. Eram muitos alunos. 3 E- aulas por semana é puxado, É cara. puxado. Mas eu adorava, cara. Eu não fazia mais nada da vida, né? Não tinha celular, não tinha nada, então era ótimo, né? Assim. E desenhar, eu adorava desenhar também. O que acontece? Aí eu ajudava ele ali, de boa. E aí eu conheci o professor Tomé, né? Que é um professor lá da Jurema. Até hoje ele faz trabalhos Legal. com formação de monitores e tudo. E com ele eu comecei a dar aula, acho que eu devia ter uns 14 anos de amador, mais ou menos, né? E foi meu primeiro contato com o ensino musical. E nesse mesmo período, devia ser 2003, 2004, foi quando eu conheci o Reinaldo. E passei a tomar aulas de violão com o Reinaldo, que na época era A história com o Reinaldo é o seguinte, cara. Pode contar. O Everaldo, que era meu professor de violão, ele dizia assim, olha, esse cara ele é muito bom no violão. E realmente, de fato, ele é muito bom. Ele é um ótimo professor e tal e tal. Cara, eu fiquei tão nervoso pra tocar na frente do Reinaldo. Fiquei tão nervoso, cara. Tão nervoso. Que eu lembro que a gente uma vez, cara, foi sair de uma sala pra outra. Eu derrubei o violão no chão, cara. Caraca. Mas
Mas veja só, não é que ele colocava esse nervosismo. Era eu mesmo, ficava nervoso. Tanto é que o né, Reinaldo é novidade. muito contraído. A gente vendo assim, não cara, passa medo. assim. Mas aí eu sei lá que expectativa. É aquela expectativa besta que eu criei. Aquilo que eu falei pra vocês no começo, né? Vocês que foi um terror no começo pra mim e tal. Que eu falei, né? Mas na verdade não era o instrumento em si, era eu mesmo, né? Aí tudo bem. Aí. Quando eu cheguei aqui na Vovô Dedé, agora. Você lembra mais ou menos o ano, assim? 2005. Isso já tinha um ensino não, mas você já tinha uma coisa profissional ali consolidada, já tinha uma dominância do instrumento, assim, 100%, como era? Assim, profissional é meio pesado falar Porque assim, a gente né? já via que você estava ajudando Mas eu tava, ali. isso eu tava muito inclinado para esse lado. Já estava ali numa formação de se tornar o que vem sendo hoje. Que é professor de música, né? Então assim, eu já estava muito inclinado para isso. E o Reinaldo ele me trouxe para cá, a gente tinha um quarteto na casa dele de violão. E aí tinha uma apresentação aqui, foi logo quando ele começou a dar aula aqui de violão. E aí eu peguei e vim para cá com ele, para fazer uma apresentação. Era eu, Natanael. Foi nessa época que eu conheci o Rivaldo, conheci os meninos todos. Sim, né? sim. Então, aí eu fiquei encantado lá com esse lugar aqui, cara. Fiquei encantado mesmo e tudo. A forma que o pessoal trabalhava. Foi quando eu conheci a tia Regina também, né? Ah, um beijo pra ela. Eu acho que ela vai assistir esse programa, não vai? Beijo. Ah, cara, a tia Regina. Eu não chamo de Dona Regina, porque Dona Regina Também é uma não, ofensa, cara. nem a pau. A tia Regina mesmo. É um pra respeito, sempre. cara. Eu tenho um respeito por essa mulher, assim. Não só por ela. Tem umas pessoas assim que quando eu quero saber alguma coisa. O velho Lessa também. Esse cara, quando eu quero saber alguma coisa de livro, eu pergunto a ele. E a tia Regina, ela conversa muita coisa sobre a vida, né? Sim. Ela me dá aula sobre isso, né? Total. Então, o que acontece? Vai lá, agora eu me perdi o fio da meada. Sim, ele me trouxe pra cá. Então, foi o primeiro contato que eu tive aqui na casa, foi em 2005. A partir do Reinaldo. A partir do Reinaldo, quando ele me trouxe. Mas você veio como aluno. Eu vim como aluno pra cá, né? Nesse dia, não como aluno da casa, vim como aluno do Reinaldo de outro local que ele me dava aulas de violão. Você veio pra ajudar ou pra Foi, eu vim aprender pra tocar mais? com ele, pra tocar com ele. Entendi. Aí essa parte já que a gente entra aí, que foi assim, ó. Eu já tava dando aula com o Tomé lá no Icaraí. Caraca! Eu tinha devia ter uns 16, 17 anos já. E eu fui tentar o vestibular, né? E eu fui reprovado. De música? De música. Eu só tentei pra música. Eu lembro que eu botei outras opções, cara, só por colocar, velho. Que era medicina veterinária, história. Aí, cara, eu botava só pra encher. Preencher. Porque tem que preencher, é obrigatório. Você tem que preencher lá, né? Eu tava assim só pra. Mas eu quero música mesmo. Aí tudo bem. Aí eu fui reprovado, né? aí eu tava com raiva do trabalho, eu peguei e falei, não vou trabalhar hoje não, tô chateado. Aí eu vim pra cá. Aí a tia Regina foi... Eu tinha aulas de violino aqui antigamente, né? Aí só que não tava sem professor de violino. Aí eu peguei o violino, fui ali subir, aí a bichinha foi e pediu pra eu dar aulas aqui de violino. Porque eu já estudava violino. Sim. Né? Aí, tudo bem. Só que eu não sou um expert em violino, né? Porque eu divido meu tempo para muitas coisas, né? Lógico que eu tô tocando hoje melhor do que eu toquei. Mas como foi assim, o começo com o violino? Veio de onde? O começo do violino, cara, foi lá no Jurema também. É. Só não vou lembrar agora o nome da professora. É muito legal porque eu tenho um contato com muitas pessoas dessa área de Caucaia e a gente vê muita gente falando que falta muito esse acesso a essas escolas de música, a arte ali. Você sentiu isso ou foi muito fácil pra ti? Bem, eu não te falei do Tomé? O Tomé era o cara que carregava essas coisas pra lá. Só tinha ele? Ele e a instituição, a Associação Beneficente Tancredo Neves, que era chamado de ABTN na época. Ainda existe? Eu acho que existe, mas existe como agora ele dá aula para as crianças da prefeitura, né? Entendi. Como? Mas foi muito legal, foi um contato muito legal. Eu que ia buscando atrás dessas coisas também. Então, o que acontece? Aí foi nessa época também que eu tive contato com o violino, aí a tia Regina foi e me viu com o violino. Você não gostaria de dar aula aqui e tal? Não. Eu disse não, cara. Falei não. Foi. Mas foi assim um não, porque eu tinha sido reprovado lá no vestibular, né? Você estava inseguro? Não, eu não estava inseguro, mas... Porque foi assim... Eu tinha sido reprovado no vestibular, eu peguei, não, agora eu vou estudar violão agora até... Pois é. Até
até Passar. morrer, cara. Aí tudo bem. Aí eu peguei o Reinaldo tava aqui. Eu vim no dia que ele tava aqui, né? Aí eu peguei e falei, não, eu vim só pra estudar o violão e tudo. Ela, tá bom e tal. Aí quando foi no recital desse ano, foi 2006, não, 2008. Foi, 2008. Recital de dezembro, porque todo ano eles fazem um recital, né? Até hoje fazem, né? Sim, sim. Aí eu peguei, cheguei pra ela e disse que ia dar aula, trabalhar com ela e tal, né? Aí pronto, até esse dia eu tô aqui. Final de 2008 até hoje, cara. Começou com violino aqui na casa. Com violino então. aqui na casa. Só que eu precisava aprofundar meus estudos ainda em violino, né? Porque não foi, a minha formação ela não era completa. Tinha muitos problemas, né? Tipo, o que tocar, como estudar e tudo. Mas até hoje, sabe? Até hoje, quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto. Eu pergunto a algum professor de violino, como é que eu posso estudar isso aqui, né? Até minhas coisas de regência, quando eu estou estudando, eu procuro uma pessoa que sabe mais que eu. Como é que eu posso fazer isso aqui? O que é que você está achando e tal? Eu pergunto até hoje. Diga. Essa parte da regência, ela veio em decorrência a esse conjunto aí, eu acho que você, como eu falei, caminhou por muitas partes da música. Você sentiu a necessidade de juntar isso tudo numa coisa só, que seria reger, assim, uma orquestra, uma banda, como é? Olha, tu sabe que, acho que vocês não sabem disso. A primeira pessoa que olhou na minha cara e disse que eu ia ser um regente foi a tia Regina. Foi, cara. Eu não sei porquê e tal, mas foi isso que ela falou, Isso né? então tá aí contigo. E eu sempre gostei de trabalhar essa coisa de grupos, né? Massa. Quarteto, eu já vinha sendo estimulado pelo professor Reinaldo, pelos professores antigamente, né? E eu sempre fui estimulado a isso, trabalhar em conjunto. Aí uma vez eu trabalhando com os meninos da flauta, né? Eu tava acompanhando o violão, eu pego, nossa, você devia pegar algumas coisas de regência e tudo. E lá em alguns ensaios, lá na Jurema, um professor também disse, o professor Roberto, cara, eu acho que tu devia pegar algumas coisas de regência, porque eu fui tocar o violoncelo. O violoncelo. Fui, cara, me botaram pra tocar no violoncelo e eu fui, entrei no violoncelo e pronto, né? E fui tocando as coisas lá. Aí ele, nossa, tu tem inclinação assim. Aí pronto. Aí eu comecei a pensar na regência dessa forma, né? Ele se aprofundou mais, cara, depois que eu entrei na camerata de cordas do UFC. Como foi essa Aí é entrada? outro capítulo da A história, gente né? tá falando de uma coisa que tá muito forte hoje em dia. A gente vê um nível, assim, realmente nacional, sabe? Acho que saiu muito do Ceará. Eu vi uma postagem no Instagram recentemente no TikTok, na verdade, de uma pessoa que foi na apresentação do Estúdio Ghibli. E daí eu vi lá nos comentários, caraca, eu vi queria que também tivesse aqui. algo Eu relacionado queria que tivesse a aqui na minha isso. cidade. Foi? Por que que não tem? Sim. Tá tendo uma repercussão muito forte, assim, a Uau! nível nacional. Porque vocês estão fazendo diferente. Conta, assim, antes da gente chegar nesse fator, o que é a camerata, como foi a sua entrada? Primeiro, deixa eu vou contar os detalhes, pelo menos que tá cabíveis a eu falar, né? O primeiro contato com a camerata, ele se deu porque uma ex-aluna minha, ela entrou na UFC, né? E foi ela, de certa forma, que me apresentou a professora Lil. Aí eu fui todo nervoso lá com o meu violino apresentar pra ela, né? Todo nervoso e tal. E ela me deu aulas, cara. E o que foi que aconteceu? Meu primeiro contato com a camerata foi aí, né? Eu vi o certo embrião da camerata aí. Então, o que acontece? Comecei a tomar aulas com ela e tudo. O trabalho da camerata lá, ele consiste todo ser voluntário. Desde a participação dos músicos, regência, arranjos, tudo é voluntário. Nossa. Quando as pessoas veem, cara, e se emocionam, assim, elas estão se emocionando, mas na verdade até a gente também se emociona, porque, cara, é tudo voluntário. Os meninos não têm bolsa, não tem tudo voluntário, cara, tudo. Inclusive, a minha participação como regente e assistente também é voluntário, porque eu tô aprendendo regência também. É a vontade, Então, né? De fazer acontecer tudo aquilo. na vontade, cara, de saber fazer acontecer a coisa, né? Você já pensou se a gente fosse fazer, só vou fazer porque não tem dinheiro, fazer... Um monte de gente ia perder a oportunidade de ver, né? A gente foi tocar em Crateus agora, e a professora perguntou assim, vocês já viram uma orquestra de perto? Todo mundo levantou a mão dizendo que não tinha visto, cara. Foi a primeira vez que viram uma orquestra de perto.
Então isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Se a gente fosse fazer só porque você tivesse editar, não acontece. Não Mas, acontece. Rafael, qual é a proposta? Porque a gente vê umas coisas assim bem diferentes a nível de orquestra, né? Vocês tocam o que vocês querem mostrar. Como é assim a proposta? É um grupo de formação. Lá, o primeiro é tanto que a gente tem a oportunidade de reger, não só eu, meus amigos Massa. também, fazer os arranjos, ver como é que se comporta em um ambiente de orquestra, porque nós, eu e os meninos, são futuros profissionais que vamos atuar na cidade. E eu acho Então- muito louco esse sistema de formação, porque vocês estão vindo de um padrão diferente. Eu acho que quando a gente vai falar de uma orquestra, um sistema de formação, o pessoal tá ali vidrado no clássico, vidrado naquele público mais erudito, e vocês estão saindo um pouco da caixa, sabe? Sabe por quê? Cara, você tocou num assunto muito legal, Yamandu. Peguei na tua perna aqui, mas não respeito. Porque as pessoas primeiro têm que aprender a ouvir. Sim. Se você botar uma pessoa que nunca ouviu uma orquestra sinfônica na vida dela, Pois é. vai ser, eu acho que talvez vai ser muito chato pra ela ouvir. Vai. Os detalhes, ela talvez vai achar emocionante e tal. No primeiro momento vai ser chato, mas quando você usa alguma coisa para poder atrair, a partir dali você vai educando a pessoa a ouvir outras coisas, né? Seja ouvir um Brahms, Mozart, ou seja, ouvir as músicas do Estúdio Ghibli. Cara, o Estúdio Ghibli eu passei a conhecer mais profundo depois das músicas da Camerata, né? Assim, porque como eu ia reger... deixa eu falar. Quem faz os arranjos das músicas é o Inácio Saldanha, um grande amigo nosso da Camerata, um irmão meu. Adoro aquele cara. Até hoje, quando eu quero saber alguma coisa de música, também é um dos caras que eu vou lá e pergunto, né? Nossa, como é que é isso aqui? Ele, enfim, é um baita arranjador, compositor. Então, assim... Então, eu não conhecia tanto o trabalho do Ghibli, né? Eu conhecia através da música. Aí depois eu fui assistir os filmes. Que é uma temática... É uma temática, assim... É desenho animado, cara, mas tem um peso por trás, assim... Muito Você complexo. Você assistiu aquele Túmulo dos Vagalumes? Eu já assisti a maioria dos filmes, mas eu não lembro Túmulo dos agora Vagalumes. desse. Cara, Não. Nossa, é de chorar, cara. Isso é emocionante. Quando a gente toca ela, é assim... E o pessoal que conhece a história do filme, o pessoal se acaba de chorar. Até o mesmo, assim, na hora que a gente tá regendo aqui, a emoção tem que passar assim, ó, pro outro lado. Porque se eu entrar na vibe, cara... que fala sobre Segunda Guerra Mundial, duas crianças, né? Uma criança que deixou o irmão. É um negócio muito pesado. Enfim, não entra no assunto agora da gente, tá? Mas você tinha... Relembra a pergunta que tu fez. Eu tinha falado meio dessa proposta mesmo. Qual a importância de vocês saírem dessa caixa do erudito? Formação, cara. Tanto dos alunos, né? Como formação do próprio público também. A gente quer levar o público ter acesso. Mas isso é uma preparação para o erudito? Você acha que vocês querem educar para um dia trazer a música erudita como uma coisa acessível? Olha só. Ela tem que ser acessível. Ela tem que ser acessível. Ela tem que ser, ela precisa ser acessível. Toda a técnica do violino, cara, que acontece, ela vem da música erudita. Você vai tocar violino, sei lá, música nordestina, a técnica vem da música erudita. Sim. Tudo vem da música erudita, cara. Então é uma espécie de preparação, É uma sim. coisa de educação musical, Educação né? mesmo. Educação Vocês mesmo, estão né? assim formando. E eu posso dizer mais, assim, ser mais profundo, é um privilégio, sabe, cara? Quando eu começo a falar assim dos meus amigos, eu me emociono pra caramba, né? E eu acho que eu vou me emocionar aqui desse encontro da gente aqui, porque é um negócio muito legal, né? E assim, é um privilégio que eu e os meus amigos estão tendo de ter alguém para nos orientar dessa forma. Sim. Né? E como vem sendo assim, a gente tá falando desse público, dessa formação, dessa educação, eu acho que a repercussão do público ela é fundamental. Como vem sido para vocês organizar isso, sentir a emoção, até mesmo para você como regente, assistente ali, como é o público? Peraí, eu não entendi, O desculpa. que é que o público traz, assim, o que é que vocês sentem ali no final da apresentação? É gratificante, eles gostam, eles entendem, eles aplaudem, choram, como é? Olha, não tem uma coisa mais gratificante para uma orquestra do que ter um público. Não tem como... A pessoa, imagina só, a gente tá ali fazendo um trabalho, tudo. A pessoa, ela podia muito bem estar na casa dela, pensando, não, cara, ela sai da casa dela
enfrenta um trânsito, como é Fortaleza, você sabe como é que é, É. buracos e tudo. A pessoa sai da casa dela, arruma um filho, isso aqui, e leva para assistir um concerto. Tem coisa mais gratificante do que isso? E onde é os locais assim, que você Geralmente a gente geralmente toca, toca? todo canto. Qualquer canto assim. Qualquer canto. Qualquer canto. Qualquer canto, cara. Onde tiver convite, se a gente tiver disponibilidade. Porque assim, também depende também dos horários, porque eu trabalho, os meninos trabalham em tudo, né? Sim. Então tem que geralmente quinta ou sexta são os dias mais legais de tocar. Por exemplo, vai ter um concerto agora na Unilab, faculdade, né? Lá em Redenção. Eu não vou, cara. Porque eu vou estar aqui dando aula. E como vem sendo conciliar tanta coisa, Rafael? Como é? A gente viu aí a faculdade, daí a gente viu agora o professor de violão, professor de violino que já aconteceu. Tanta coisa aí. O que é que hoje em dia você tá fazendo? Como é que a gente concilia isso, né? A gente concilia isso, às vezes dizendo não para algumas propostas, né? É importante. É importante. É muito melhor dizer não do que mentir, né? Ah, não vou por isso. Não. Olha, eu não tenho condição, realmente não tem como. Mas a gente fica ocupado até o último fio do cabelo, né? Até o último fio do cabelo. A gente dispensa trabalho para poder fazer alguma coisa. Porque, às vezes, olha só, né? Você tocou num ponto muito importante. Às vezes a gente está tão preocupado em somente ganhar o dinheiro que esquece da sua própria formação. E às vezes você tem que saber o momento Sim. de baixar a guarda e realmente parar para aprender para depois. Porque, olha só, o trabalho tem que ser contínuo. Com certeza. Esse trabalho vamos falar aqui da vovó Dedé. Isso daqui vai ter que... Não pode parar esse trabalho. Esse trabalho aqui da rádio de vocês, depois vai vir outras pessoas para assumir. E vocês vão fazer outras coisas. Sim. Então, assim, tem que ser uma coisa contínua, né? E quando você me perguntou sobre como é que eu consigo conciliar meu tempo, muitas vezes dizendo não, muitas vezes deixando de estar com a família, né? Muitas vezes deixando de assistir um filme, de se divertir algumas vezes. Não, eu tenho que fazer Certeza, isso aqui, isso tenho que acontece. estudar. Acontece Isso é muito, necessário, cara. né? Que acontece. É necessário. Cara, porque o que acontece, né? Se fizer, para entrar e fazer a coisa de qualquer jeito, não dá. Ou você entra para realmente para embarcar na aventura junto, né? Ou não vai. E no trabalho lá da Camerata eu enxerguei isso, cara. E uma coisa que eu enxergo, assim, muito forte é que a gente tá falando... Aventura maravilhosa. A gente tá falando dessas formações assim, mas a sua formação como músico, ela é constante, ela tem que ser constante, ela tem que ser linear. E a gente vê você fazendo isso, a gente vê você com o violino, a estande, a partitura, indo lá pra sala sozinho estudar, com o violão também é a mesma coisa, e isso é muito importante. Não é porque é professor que não precisa mais estudar, isso é muito legal de ver em você. Como você percebeu que a música ia ser assim pra sempre? Eu preciso estar nessa constante evolução, constante estudo. Olha, tem uma frase pesada que eu vou falar agora, não tem uma frase do Bukowski que diz assim, né? Bukowski, escolha uma coisa e deixa que ela te mate. É bem Bukowski mesmo. É bem né? Bukowski mesmo, né? Foi mais ou menos isso. Aham. Quando você está num cargo maior, e eu digo cargo de professor, sua responsabilidade, ela tem que ser assim, igual... Eu vou fazer uma comparação, igual de uma presidência de uma nação. Sim. A responsabilidade, ela tem que ser extrema, cara. Extrema. Porque tu tá formando outras pessoas, cara. Se tu passa uma informação mal dada, errada, e exclui quem tá querendo abarcar a oportunidade, acabou, cara. Acabou, sabe? Por isso tem que estar na constante formação. E é muito interessante te falar também que a gente tá tratando... só um celular. É só um celular. A gente tá tratando com um professor de música que trata muitas crianças e é o início da formação. A gente tá falando da universidade, a gente tá falando de quem pega ali o começo. Sim, sim. Que eu acho que é o que vai marcar, é o que traumatiza ou que incentiva. Você falou outra coisa legal. O professor de universidade tem que ser 1000 vezes mais responsável. Né? Sim. Não pode ter o prazer de estar... eu tenho meus alunos são reprovados, sei o quê. Mas não pode. Não pode, cara. Mas a gente trouxe um pouco esse paralelo da criança. Você traz a formação, o início. Como é, assim, lidar com o início de uma formação musical?
Como é O início, assim. Início. o início? Bem, Como professor, você atuando ali pra Como um início professor. de alguém. bem, chega criança de todo tipo de educação aqui, né? Chegam uns que têm mais dificuldade. Chegam uns que só estão vindo porque o pai tá mandando. Aí precisa fazer. Aí é um negócio complicado, porque tem que convencer a criança e tal. E você não convence. Tem que fazer isso aqui. Não, tem que ir mostrando, né? Ó, isso aqui é importante e tudo, tem que fazer dessa forma. Às vezes, tem pais que são pais de criança que ele tocam, né? Ou melhor. Falei errado, desculpa. Os pais tocam, Sim, né? os pais Aí, são de certa músicos. forma, quer colocar um pouco de Música ali. pressão, né? Não é assim que funciona, cara. Tocar tem que ser a coisa mais legal do mundo, divertido, Sim. né? Então, assim, demonstrar que aquele negócio é divertido demora um pouco, mas é depois que aprende aí já era. Porque a intenção, o Yamandu e Pedro e João Lucas. o João, né? João, teu nome é João, cara. João Lucas. Beleza. Então, assim, ó. Perdi o fio da meada. Falei João ali. Aí eu tava, enfim, sim, a tava formação, dizendo. né? Pois é, porque Inicial. não é a intenção de formar o violonista. Sim. Não é. A intenção é de quê? De educar musicalmente. E é como eu falei, eu acho que esse início ele é muito determinante. Ele traumatiza ou incentiva. É muito isso. Pronto, exatamente, cara. Por exemplo, eu já peguei alunos aqui que tinham trauma de instrumento, cara. Cara, O violão, principalmente. É. Não, às vezes ligam alunos particulares, eu tenho um trauma de violão, tá, vamos ver como é que... Deixa eu ver como é que você fez aqui. Eu senti isso muito na prática, porque eu comecei no violão. Aham. E eu depois fui pro piano. Então eu senti os dois. O violão me traumatizou muito, o piano me incentivou muito. É como Porque você aborda, cara. Eu tive a mesma impaciência que você. Cara, teve uma hora, eu passei ali 1 ano, mas a partir de, sei lá, 6 meses eu não conseguia mais evoluir. Eu não conseguia mais sentir vontade, porque era muito difícil na minha cabeça. Eu criei um mundo ali que não existia, de que meus dedos e não sei o que, não sei o que. E eu estagnei. Mas daí eu fui pro piano e eu consegui, sabe? Eu vim com incentivo, eu me incentivei muito, tive vontade, lutei. Então vem muito dessa formação. Por isso que eu trago a importância do professor nesse começo. E também da metodologia. A gente sabe dessa diferença de professor de universidade e professor. Eu acho que professor de universidade não tem a mesma capacidade para ensinar uma criança. Eu acho que são coisas totalmente diferentes. A gente vê alguns que trabalham. Não, a gente vê alguns. A Lil, como por exemplo, Ela meu trabalha Deus. com todos os tipos. A Lil a gente não tem como. Com criança, com todo mundo. Mas quando a gente vê um professor que tá ali só em universidade, pra pegar uma criança assim avulsamente, é uma metodologia muito diferente. Eu acho que eu sinto isso muito na prática, cara. Não era pra ser, né? Não era pra ser, Não mas era a pra gente ser. sabe como a música, ela vem sendo, tipo... A gente já sabe a dificuldade de ter o contato. E eu acho que Sim. quando a gente vê alguém que tem o contato ali o tempo todo e tratar no início, é meio difícil. Eu acho meio Mas complicado. sabe, olha só, Yamandu, tudo é questão de estímulo, né? Por exemplo, para trabalhar com criança, você tem que se estimula a trabalhar com criança. Com o quê? Com criança. Se estimula a trabalhar com adolescência. Às vezes, a mesma metodologia não funciona para todo Exatamente. mundo, não. Não É uma coisa funciona. muito de método. É uma coisa muito de método. Às vezes, precisa ver outras formas, né? Como tem que fazer, né? Por exemplo, o público daqui da Vovó Dedé, ele é diverso. Ele É muito. Muito diverso, cara. Porque, assim... como eu falei pra você, tem crianças que já vê o pai tocando em casa. Tem outras, que nunca viram sabe? Não, É, não como a tem. gente Por falou exemplo, no na nosso... minha família é um negócio meio doido, assim. Porque meu pai não toca, mesmo toca. Mas o meu avô, que eu não conheci, tocava violão. Sim. Então, assim, são muito diversos, cara. É você trabalhar com todos eles, assim. É divertido, sabe? Porque é nessa hora que a gente, como professor, a gente aprende muito, cara. Com certeza. É aquela coisa, em zona de conforto ninguém aprende nada. Tem que ser no caos mesmo, né? É o que eu e Pedro, a gente fala muito do início, assim. O Pedro não sabia o que era violino. Ele chegou, assim, sem sempre ter uma quando tem- percepção musical total. Não, tipo assim, meu pai, ele fazia música, ele fazia Aham. teclado e violão. E aí, quando eu fui entrar, ele queria me matricular no SESI do violino, e ele me matriculou e eu não sabia nem o que era violino, eu só fui descobrir no dia da aula. Então Entendi. tem essa coisa da iniciação, por isso que eu trago que é tão difícil. Porque o professor da universidade, ele tá condicionado a saber que os alunos vão saber o que é um violino. E eu acho que quando ele traz, assim, pra criança, eu acho que traz uma diferença muito grande, Foi legal ou sabe? traumatizou? Foi legal. Assim, entramos no Legal, começo cara. porque era pesado, era algo diferente. Mas aí, ao com o tempo,
foi Tocar acostumando. é legal, cara. É muito Tocar um divertido. instrumento é legal. Tem que É ser muito legal. massa. Eu acho que que a gente ser. fala muito isso da gratificação pessoal. Eu acho que tu citou um que ser. ponto muito massa que é do não profissional. Não tem que ser profissional, não tem que ser violonista, não tem que ser Não, violinista. não. Você tem que tocar pra você, É, tocar bem, exatamente. se sentir bem. Isso é muito massa. Exato, em tudo, sabe? O Yamandu, em tudo. É engraçado, cara. Eu tô conta sendo legal, porque eu só sei fazer minhas coisas com um sorrisão na cara, me divertindo. Quando tem uma coisa, quando tá um ambiente que eu não gosto, eu vou embora. Sim, eu também não Sempre consigo. vou. Não consigo estar em Eu só ambientes que não me consigo- sinto bem. Trabalho assim com artes em geral, eu acho que tem que ser dessa forma. Se for trabalhar, tipo, tem que alcançar metas, não sei o que, não sei o quê. Aham. Cara, eu não sei, assim, porque a gente pensa em metas muito diferente como metas de grandes empresas. Aham. Metas, não estou dizendo que está errado, tá? Sim. Não, de boa. Metas em grandes empresas é o que? É o lucro, é não sei o quê. As metas da gente é diferente, assim, pelo menos na minha concepção. As suas metas eram chegar no que você é hoje? Exatamente, É, cara. pronto, é uma Era? pergunta parecida que eu queria fazer. Quando você Cara. começou, você já imaginava trabalhar com isso, viver disso? Quando eu comecei, não. Quando eu comecei exatamente no violão, não. Isso surgiu depois dos 13, 14 anos. 13, 14 anos. Já tinha pertinho, uns né? Eu anos comecei aí com de- 12 violão. Já tinha uns anos 13, no- 14 anos. na música. E é Por muito aí. interessante Agora, que... essa parte da regência, ela foi depois, A- né? Eu a não regência, ela pensava veio- já. aham. Porque assim, ó, geralmente, ou você... Regência é um negócio muito legal, cara, que às vezes você... Ou você se condiciona pra isso, ou você é levado de alguma forma pra isso. Eu acho que tem uns escolhidos realmente pela regência, assim. Você é levado. No meu caso, eu acho que eu fui, de certa forma, fui levado, mas, tipo, vai. E eu me deixei ir, né, cara? Eu me deixei ir, assim. Eu tô muito bom. feliz, cara, com a situação, né? Tanto que, às vezes, eu converso muito, cara, com os meus amigos a respeito disso, né? É um privilégio que a gente está vivendo agora. Sim. O que eu tô vivendo agora é um privilégio, né? Você falou a data do programa, né? Nesse Sim, momento, sim. é um privilégio que a gente está vivendo, né? E, enfim. Só uma dúvida em relação. Dizem, Quer fala. falar? Não, pode Quer falar. tudo bem. É porque eu sempre te vejo aqui sendo muito comunicativo. A gente tá num ambiente bastante comunicativo, que é a casa de Vodé e tudo mais. E sempre quando eu tô ali saindo, indo embora, eu vejo você falando com os pais dos alunos, como foi a aula e tudo mais, o que o aluno tem pra melhorar. Então fala um pouco desse contato com os pais dos seus alunos da casa de Vodé. Eu sei que eu vejo um contato bastante. E é muito legal porque eu não vejo assim muito esse contato lá fora, tipo assim, dos meus professores falando com os meus pais das minhas dificuldades, não que eu acho isso necessário e tudo mais, mas eu acho que nesse ambiente aqui da Casa de Vodé, que tem uma iniciação musical, eu acho muito importante você chegar nas pessoas e falarem, olha, ela foi muito legal, ela tem isso aqui pra melhorar e tudo mais, ela tá sendo muito boa nesse quesito e tudo mais, então fala um pouco desse contato aqui. Pronto. Primeiramente, eu falo com o aluno, com o pai do aluno, quando ele tá com alguma dificuldade e o pai cria expectativas para querer ver logo a criança tocando. Sim. E, cara, eu não julgo, sabe assim, eu não julgo não, sabe? Porque é normal, eu quero ver logo meu filho tocando. Não, calma, cada coisa a seu tempo, né? E assim, na minha opinião, é importante esse diálogo, às vezes, só para poder deixar o pai mais, sabe? Calma, se aquieta aí, calma, deixa o menino ir, né? Por exemplo, teve criança minha que disse que não quero violão e tal. Cheguei pra mãe, teu filho não quer violão. Sim. Não, mas eu queria que ele aprendesse. Eu peguei, então tu procura outro professor, que eu não vou dar aula. Porque ele não vai querer, cara. Não vai, né? Então, assim, o que acontece? Por isso que, assim, eu acho importante essa parte da conversa, sabe? Porque explicar a dificuldade. Às vezes, quando o menino não tem violão, eu peguei, tu tem que comprar violão pro teu filho. Quando? Pra ontem. Tem que comprar pra ontem. Teu filho tá precisando logo no instrumento. Tem que pegar logo, né? E às vezes tem, aí os pais, tá certo. Às vezes, coitado, cara, às vezes não entende da proposta da casa. Sim. Aí quer, não, que eu queria que já ele tocar na igreja e tal. Não, isso leva tempo, Música é tempo. um processo. É um processo, É não um pode processo. ser assim de uma hora pra outra, assim. Começa aqui, aí começa aquela comparação. Porque lá na igreja começou um trabalhinho e tal, os alunos já estão tocando e tal. Como é que estão tocando? Pois é. O que estão aprendendo? Tá Cadê a teoria técnica? Tem técnica? Teoria musical? Técnica. Tá sabendo como é que monta um acorde? Não sabe. Não, tá errado. Tem que ser ensinado de forma correta, né? Tem todo um processo.
Né? E Não esse pode ser negócio feito de qualquer jeito. que o João Lucas falou um Diz aí. pouco dessa parte comunicativa, mas ele falou da parte dos pais. Mas a gente vê muito forte uma parte sua com os alunos. Essa comunicação que você tem de uma fluidez, assim, tremenda. A gente sabe que eu acho que isso deve ser fundamental, mas que a gente, no ramo da música, às vezes vê uma trava, sabe? Como é que você lida com seus alunos? Como é essa interação? A interação com os alunos. Cara, primeiro a gente quer ou não, a gente que é professor, a gente cria um vínculo com o aluno. Com certeza. E assim, ou tu cria um vínculo ruim, ou cria um vínculo... Acontece Bom. isso mesmo, um vínculo ruim? Cara, deve acontecer, né? Porque às vezes acontece, cara. Às vezes acontece assim, tipo, não é um... Às vezes a criança, criança ou adolescente, às vezes não tá legal para aquele ambiente, né? Então ela acaba saindo. Só que a minha preocupação quando ela sai é o seguinte, por que ela saiu? Sim. Você sabe por quê? Eu pergunto, cara, todos os meus alunos que saem, que continuam ou que deixam de fazer aula, vão perguntar, por que você saiu do curso de violão? Por que eu pergunto isso? Isso é uma espécie de feedback para saber como é que eu estou atuando É bem como legal. professor. Porque às vezes a criança sai, não é porque ela quer exatamente, é porque às vezes saiu porque tem outra atividade, saiu porque eu vou fazer curso em outro canto e tal, aquela coisa toda. Então, aí eu procuro saber, mas o que você achou das aulas? O que é que você... Quando eu pergunto o que é que você achou das aulas, não é buscando um elogio, não. Sim. Eu pergunto para saber, beleza, eu preciso melhorar nisso. Por exemplo, vou ser bem claro aqui, nos meus estudos de regência, depois que eu rejo, às vezes eu pergunto, e aí, o que é que você achou? Pergunto para os próprios músicos. Cara, tá legal, mas eu acho que naquele ponto eu deixo eles bem livres assim, para dizer o que é que pensam sobre como a forma que eu tô regendo. Pergunto, cara, é livre aberto, tá entendendo? Por exemplo, tinha outra coisa que eu... Sim, sobre essa questão da interatividade que você falou e Sim. tudo, a gente se adapta à forma de trabalho. Por que eu tô falando isso? Lembra quando eu falei para você que não é só a formação do instrumentista, mas a pessoa só quer ir estudar o violão porque ela gosta do violão, que toca. E é um projeto social, aquela coisa toda, né? Sim. E isso caiu mais a ficha depois que eu primeiro conheci lá o trabalho como a professora ali, eu trabalhava lá na Camerato com todos. E depois foi do curso de musicoterapia. Sim, vamos já falar sobre isso, Claro. mas Rafael, o que foi que te preparou para a sala de aula? Como assim? Ou o que é que te preparou, assim, a entrar e saber lidar, e tem criança, e tem adulto, e tem adolescente, eu vou pegar o método que eu... Enfim, o que é que te preparou? Primeiro, né? O que me preparou... Ixi, é meio complicado responder assim, cara, assim, de forma assim, porque o que é que me preparou a... Tá ali dentro da sala de aula, a ser o professor. Primeiro, olha só, eu sou formado em licenciatura plena lá na UES, né? Sim, Ou seja, de certa forma eu tenho que estar... com certeza. Eu tenho que estar por dentro... Não, mas com certeza isso foi uma forma de Foi uma preparação. forma de preparação. Segundo, estudar bastante. Uhum. Ver como é que os professores dão aula. Observar o trabalho de outros professores, outros profissionais, né? Porque às vezes... E detalhe, assim, é bom você observar como você deve trabalhar e como não deve. Isso é fundamental. Foi Assim, meio que por isso que eu perguntei, porque a gente sabe que tem muita gente que tem a pretensão de ser um professor. E eu acho que as suas dicas devem ser fundamentais. Cara, perfeito. Porque- Então, assim, vocês querem, assim, aprender a trabalhar assim, primeiro, observe muito. Mas não é observar com sentido julgador, não. Não é isso. Observar, né? Ter aula com grandes professores, né? Por exemplo, mesmo nas aulas de violão, eu utilizei muita influência da professora Lil, que é professora de violino. Sim. Então, assim, tem muita influência dela na forma como eu dou aula. Sobre essa questão como é que eu posso falar? Às vezes tem alunos que não conseguem direito e você tá ali e tal. Na música tem essa parte, mas eu juntei algumas coisas da musicoterapia também junto. E coloquei Massa. também junto.
né? Diga-se de passagem, que o curso de musicoterapia, eu ainda tô terminando esse curso, tá? Porque já era para ter acabado e eu não escrevi. Eu escrevi o meu artigo, mas eu não apresentei, cara, porque eu tava com muita coisa, porque ao mesmo tempo que tava fazendo a pós-graduação em musicoterapia, eu tava fazendo em regência também. Essa é a importância dos nãos, ele vai, a conclusão vai acontecer, só não tem que ser naquele momento, calma, tem tempo. Só que eu ainda tô me formando, né? Ainda não sou um musicoterapeuta, assim, né? Então, assim, vai lá, agora eu perdi, cara. Tá falando... É porque ele citou um nome bastante conhecido aqui pela gente, que é da professora Liola. Mas você falou antes de começar a entrevista a influência dela na sua carreira pessoal, né? Nesse sentido de se expor mais, no sentido das apresentações. Aí, por exemplo, aí eu observava as aulas dela. Com o Tomé, lá em 2014, ele me botava pra dar aula com os meninos, dizendo, vai fazendo assim. Isso te preparou também pra sala de aula? Foi tudo isso, cara. Agora eu acho que eu respondi tua pergunta. Ou aos poucos, né? Pois é. Aí assim, foi porque eu tava tentando articular. Não, mas isso não tem teoria. É a prática mesmo, né? E tendo cuidado com o que fala, né? Como fala, como aborda um assunto, explicando, porque às vezes aquela coisa que a gente falou, as metas, né? Não é deixar, lógico, é deixar todo mundo tocando e tal, mas como, né? Como? Tendo a consciência, que a postura é dessa forma, tal, tá entendendo? Então é muito por aí. Bom, pessoal, estamos aqui com Rafael Ribeiro, conversando bastante sobre sua trajetória, sobre música, mas queríamos convidar todos vocês aqui para irem lá no canal do YouTube da TVDD, conhecer um pouco a programação que esse núcleo de audiovisual aqui da Casa de Vovó Dedé vem produzindo, tudo por jovens formados e profissionalizados aqui na Casa de Vovó Dedé. Pedro vai trazer aí alguns programas de segunda a domingo. Pra quem não conhece e quer conhecer a casa, eu recomendo o Espia, que inclusive saiu ontem, 4 da tarde. Sim, saiu ontem. E inclusive hoje vai sair o Bem Fazer. Tá muito legal. Tá muito legal. O de ontem eu assisti, tá muito massa. Então, não esqueçam que todo dia, literalmente todo dia, de domingo a sábado. De domingo a domingo, de segunda a segunda, terça a terça. Todo dia tem programa, inclusive hoje vai ser o Bem Fazer, 8 da noite. Amanhã é o Bem Fazer musical. Quarta é o Cidade.som, quinta é o Acorda, sexta é o Brasil Encanto e sábado os Sons da Casa. E ontem, domingo, é o Espia, 4 da tarde. Então é isso, gente. Vão lá no canal do YouTube da TVDD, acompanhem, ativem o sininho, isso é uma curta, coisa, compartilhe. que também tudo acontece no canal da TVDD. É a nossa entrevista que vai ficar disponível lá. Acho que amanhã, provavelmente. Essa semana. Provavelmente amanhã de tarde. Sim, inclusive. Essa semana sempre a gente solta um dia depois, 2 dias depois da entrevista. Depende muito, assim, do contexto aqui que vem acontecendo. Mas vai estar lá, vai estar lá no YouTube. Mas, Rafael, a gente trouxe bastante a musicoterapia e ouviu bastante no caso, mas o que Deixa eu só te falar uma coisa, tá? Esse curso aí de musicoterapia, ele foi uma bolsa que eu ganhei. Eu agradeço muito, foi através da Casa de Vovó Dedé. Que massa. Que inclusive assim, eu não sabia nada o que era. Que é tipo uma terapia através da música, só que em todos os campos a música ela pode atuar em todos os campos, cara. Todos. Desde trabalho corporal, conscientização, dentro da escola, nas aulas de geografia, de português. Todo canto, cara. Todo canto. E assim, foi através de uma bolsa que eu ganhei pela Casa de Vovó Dedé. Então, muito obrigado mais uma vez à Casa de Vovó Dedé. Porque mais uma vez ela investiu na minha formação. Né? Isso é fundamental, acho que às vezes, pois porque assim... Cara, dá a César o que é de César, né? Então, assim, eu tenho muito a agradecer por isso, né? Sem falar que na minha formação em regência, minha formação como pós-graduado em regência, também teve uma contribuição da Casa de Vovó Dedé também, né? Eu paguei uma parte, tia Regina pagou outra, que é a Casa de Vovó Dedé. Né? Então, assim, muito obrigado. Eu acho que eu já tinha agradecido assim, mas não custa nada agradecer novamente, né? Às vezes, sabe o que é, Yamandu? Às vezes, cara, a pessoa fala assim, eu não tenho oportunidade de nada, não sei o quê, não sei o quê. Mas quando aparece a oportunidade, as pessoas, elas não abraçam. Sim. Por exemplo, o curso lá era no sábado e no domingo. Cara,
no começo era um terror, porque assim, eu gostava das aulas, Sim. mas era Uma quebra de cansativo. rotina Uma quebra de total. porque o sábado eu queria tá tocando, queria me divertindo e tal. Eu tava lá estudando, cara. Tava lá, é um investimento, assim, né? Então, assim, às vezes a oportunidade ela aparece e você tem que estar pronto para ela. Pronto para ela como? De braços abertos, abarcar, não ter preguiça de ir lá aprender. Por exemplo, teve coisas do áudio também que teve aqui na Vodadé uns cursos de áudio. Eu tava lá falando com a galera do áudio. Mas. Por exemplo, que hoje é a profissão do Gabriel, né? Uhum. O Gabriel cuida da parte do áudio dos shows. A mesma aula que o Gabriel teve, eu tive, só que ele seguiu profissionalmente. Isso eu foi não. do começo, é muito legal, porque você pegou a trajetória da Casa de Vovó Dedé muito forte. Ixi, Você cara, viu tu ela tocou no assunto crescer. legal, cara. Você Eu vou viu falar a disso. casa crescer. Uma coisa muito legal é que o seu rosto se encontra nas paredes aqui da casa E de de várias formas. Né? Não, sério, de todos os lados, todos os ângulos, todos os anos. Engraçado que era mais magro, sem barba, sem nada, assim, né? Pois é, eu acompanhei a formação. Deixa eu falar outra coisa que legal. Quando o Wagner veio pra cá, que o Wagner foi que mudou o Aham, negócio todo. foi. Sim. Sabe que eu fiquei com medo, cara? Por quê? Eu fiquei com medo, assim, cara, como é que eu vou fazer agora? Eu tenho que crescer profissionalmente junto com o pessoal, porque a coisa tá muito grande, vai ficar... Porque até então era só uma escolinha, né? Era só uma... Não perdeu a essência da escolinha, ainda é a escolinha. Mas agora, tu chega lá na Europa, o pessoal já conhece o caso do Vovó Dedé. Com certeza. Então, e assim, tem que conhecer mesmo, porque o no trabalho momento que desenvolvido cresce, aqui. a responsabilidade também aumenta. Também aumenta, porque tudo ali vai ser mostrado, né? É o Rafael, professor de violão da casa de Vovó Dedé. Exatamente. Então, assim, tem que ter, sabe? Por isso que não não me dá o luxo de ter preguiça das formações, né? Sim. Tem que estar lá no meio também, né? Qual foi a importância? A gente já ouviu um pouco dela, mas nessa sua formação, assim, sua com a casa de Vovó Dedé, o que é que você sente em relação à casa, enfim, a nível pessoal? Nível pessoal, cara, uma gratidão eterna. Uma gratidão eterna, porque... lógico, eu tive contato... Eu nunca fiquei só aqui na casa do Dedé, eu fui buscando em outros ambientes, porque eu não gosto de ficar parado, cara. Eu gosto de estar, né, criando ramos em outros lados e tal. Mas uma gratidão tremenda, cara. Olha, sério, quando o Lessa me falou, o Augusto Lessa, um beijo pro Lessa, tá? E um cascudo também. Brincando, tá? Adoro ele. Quando ele me falou que eu ia ser entrevistado, peguei o uau, cara. Eu fiquei assim. Eu acho que na primeira. Eu acho que vocês vão encontrar isso no Facebook em algum momento. Não sei se for a primeira. Eu quero ser entrevistado nesse programa, né? Quero ser entrevistado nesse programa. Eu acho que eu falei lá, algum comentário lá que eu fiz. Não sei se vocês viram alguma coisa assim, né? Mas. Uma gratidão tremenda, sabe, cara? Tremenda mesmo, porque o Wagner, cara, ele é um cara, vou te contar assim, é um cara que carrega o peso todo nas costas dele, né? E não tem uma vez que eu tenha entrado em contato com o Wagner e ter pedido ajuda em alguma coisa, o cara não me estendeu a mão. Sim. O cara ali ajuda, né? As formações musicais, né? Trazer gente de fora, cara, pra tocar aqui. Você vê, nossa, eu tô vendo um cara, olha aí. Sim. Trouxe um monte de grupo aí, cara, que eu nem conhecia, fazia nem ideia. O cara trouxe aí, olha pra tocar E aí. vai trazer muito mais. Oportunidade pra vocês aqui. Sim. Lembra daquela coisa contínua que eu tava falando, que o trabalho tem que ser contínuo? Não pode parar em vocês, tem que ser continuado, vocês formando outras pessoas. Mesma coisa foi comigo, cara, também. Sim. Pedro, tu ia Entendeu? falar? Sim, é que eu imagino que você já realmente conheceu muitas culturas, assim, outros estados graças à música, não conheceu? Sim. Eu queria saber como foi o sentimento disso, tipo, caraca, eu tô vindo pra outro estado tocar graças à música, assim. Literalmente, né? Tá tocando... Literalmente, né? Foi com as viagens com a camerata, né? Viagens lá com a camerata de cordas da UFC. A gente foi pra Gramado, foi pra... E a gente foi tocar nesses locais. Eu lembro, cara, que a gente foi tocar num local que era um parque lá, um parque da pista de gelo lá. A gente foi tocar com os instrumentos tudo gelado lá. Foi um negócio que foi divertido. Desafinando Foi assim desafinando, cara, mas foi muito divertido, cara. Os dedos Foi duros. duros, né? Foi muito legal, cara. E assim,
A maioria dessas viagens foi tudo com a camerata, né? Que eu fiz. Essas viagens. Mas quando a gente vai para uns cantos desses, a gente carrega tudo, cara. Carrega tudo na gente, né? É a essência de tudo. Muito Rafael, difícil. sabe quantos minutos ainda temos? Fica à vontade. Temos 5 minutos. Pra 1 hora. Uma hora? Já vai 5 minutos. Vixe, cara. Então vamos. Passou muito rápido. Muito. rápido, cara, Vai ter né? parte 2, viu? Vai ter parte 2? Vai ter Vai parte ter que ter 2. parte 2. Você vem de Com novo, certeza. a gente já tá tá bom. convidando aqui. Fica É só à marcar o vontade, dia fica- pra próxima vez. Isso. Mas a gente, pra entender um pouco, acho que a regência, a música, a musicoterapia, como você engloba tudo? A gente falou lá de administrar as coisas, mas como você administra tudo isso nessa sua carreira aí? Isso vai ter que ter uma parte 2, cara. Porque, Vai. porque é uma mistura. Você vai pegando um pouquinho de um pouquinho de outro, né? Vai. Enfim, vai misturando, fazendo uma misturada doida, né? E fica bom? E fica legal. Porque, por exemplo, às vezes você precisa. Em sala de aula, você precisa ser o regente. Aham. Às vezes, como aluno, você tem que se comportar como musicoterapeuta. Às vezes, como professor de música. Então, assim, é tudo junto. É tudo junto, né? E tem outras formações ainda que estão para vir. Tem. aí. Isso que eu Tem. queria saber, quais são seus objetivos, assim, futuros? O objetivo. Cara, é assim. O objetivo é, primeiro, eu já alcancei, um dos objetivos eu alcancei, que foi ser entrevistado por vocês. Esse é um dos, né? Já falei aqui, não canso de falar que eu tenho muito carinho por esse trabalho que vocês estão fazendo, eu tenho muito orgulho, assim, né? Valeu. Valeu, cara, valeu mesmo, vocês merecem, cara, vocês merecem onde estão, né? Feliz. Mas ser um profissional melhor, né? Continuar sendo esse profissional que busca. E essa ideia é meio difícil falar sobre essas questões de objetivo, assim, né? Não que eu não tenha objetivo na vida, não é isso. Mas É aquele negócio da regência, foi te foi me puxando. puxando, né? A regência, As coisas estão vindo. Reger muitas orquestras, mas tem que estar pronto aqui pra lá. Eu ainda tô me Aham. aprontando ainda, né? Então é Eu legal sou porque tem um eterno aluno de regência. tem uma cara, coisa assim. de auto, enfim, de auto se entender, sabe? É Exatamente, muito forte, você né? saber quando Exatamente. tá pronto. Você tá no forno ainda. Eu tô Não assou. Não assou. Tá assando Não, ainda, tá Rafael, tá assando. Então, assim, cara, falar assim, o que tu quer alcançar? Cara, eu não sei, eu tô vivendo aqui, a cada momento tá sendo uma coisa legal. Aham. Sabe, uma coisa que eu costumo fazer, o Yamando e meninos aqui, cara, todo dia é um dia de cada vez. Aham. Ah, Pra mim, eu penso assim. tem que ser, por exemplo, o meu dia predileto, sabe qual é o meu dia predileto? Hoje, todo dia. Segunda-feira. Segunda-feira é o dia que eu mais gosto, é o dia que eu mais amo. Mas eu gosto do dia todo dia, mas segunda-feira é o dia que eu acordo assim, cara, é hoje, Eita. velho. É hoje. Por exemplo, eu dispenso trabalho onde eu não gosto. Dispenso. Às vezes eu dou aula voluntário, cara. Dou aula voluntário, mas tem trabalho que é pago, eu dispenso porque eu não gosto. E eu não me sinto bem, eu tenho que me sentir bem para poder atuar, né? Então, assim, muitos objetivos, ao mesmo tempo eu não sei te falar assim. Um deles é reger muito bem. Esse é o reger muito bem. Só que isso leva tanto tempo, às vezes leva uma vida inteira, cara. Eu acho que é por isso que a gente vê os regentes bem velhos, né? Porque tem que ter uma experiência. A gente vê muitos regentes muito Experiência, assim. cara. A maioria tem cabelo branco já, porque tem que ter uma experiência, não só na música. Já tem os cabelos brancos? Não, acho que Ainda não. não. Ainda não. Vai começar já, né? É, Vai? acho que sim, né? Espero que também. Ah, Acho espero. bonito, acho bonito. Eu acho legal o cabelo branco. né? Pois é, Acho legal. Muito legal. A gente vai ver o Rafael Eu cabelo também branco vampiro, regendo aí. Vamos, cara. bicho. É Com isso aí, eu certeza. quero morrer no palco mesmo. Então, cara, tu quer morrer em cima do palco, assim? Em cima do palco. Em cima do o palco. negócio- Vai ser. Eu tô brincando. Não, vai ser massa. Fica uma coisa meio poética. Fica poética. Fica conceito. Acho que fica poético. Fica legal. Vai sair assim, Sim. New York Times, Rafael Ribeiro, Aí, Darden. não é, cara. Enfim, Rafael, muito obrigado. Acho que a Cara. gente estourou aqui o tempo. Mas eu queria muito agradecer, foi muito legal, Cara, sabe? eu que agradeço, eu tô tão feliz, cara, tá com vocês. Você imagina, assim. Apesar de eu ter cancelado a aula com os meninos ali, aquela coisa toda, mas eu tô
tô hiper mega feliz aqui, né? A gente também fica Ela muito vai ficar feliz. gravada essa entrevista? Com Vai, certeza. Facebook. YouTube, Facebook, vai estar em tudo que quiser. Pronto, Link, irmão. manda pra todo mundo. Na Mas hora. muito obrigado pela presença. A gente conversou aqui por 1 hora e não foi suficiente. A gente percebeu que vai ter que ter uma segunda chamada aí, uma parte Tá bom, 2. Então, tá bom. Rafael, Aham. valeu. Valeu, mano. E aí, logo, pode ir. Eu quero muito agradecer a sua presença, realmente pelas experiências passadas, porque realmente você passou dicas valiosas. Então, realmente tenho que agradecer e parabenizar. Obrigado. Continuando agradecimento, porque você cancelou a aula para poder estar aqui. Exatamente. Então, também quero parabenizar pelo seu trabalho, que é realmente muito bonito, que é a música. Obrigado. E, assim, você é um ótimo profissional, sabe? Aqui foi muito obrigado. muito massa, porque foi muito divertido, teve muita risada. Eu realmente desejo que tenha a parte 2 aqui. Muito obrigado. A gente você falou muito de gratidão à Casa de Vodadé nesse papo, então eu também gostaria de expor a minha gratidão por ter você aqui presente hoje. Você expôs também a sua gratidão cancelando algumas das suas aulas justamente para estar aqui durante o nosso papo, que, como o Yamadu disse, não foi suficiente. Com certeza você vai ter que voltar a cancelar mais algumas aulas aí Na hora, irmão. Tamo para aqui. voltar. Mas eu desejo que essas aulas que vão ser feitas e tudo mais, que sejam feitas da melhor maneira possível e com seu carisma e com os seus obrigado. conhecimentos que com certeza são muito valiosos, assim como o Pedro disse. A gente vê aqui a sua vontade de, como você disse, com brincadeira, mas com fundo de verdade, morrer no palco, é isso que você quer e tudo mais. E é uma das coisas que eu também tenho essa paixão pela comunicação. Meu Deus, eu quero morrer dirigindo um filme de cinema e tudo mais. E, meu Deus, muito legal. Faz uma cena que Não, vai isso morrer. me preocupa, porque a Aí, gente teve uma notícia recente do ator que foi morto lá, eu acho que foi uma atriz, né? Meu O Deus. cara que matou, assim, sem querer, ele tava em cena. Ah, sim. E eu não vi daí, como foi isso. nossa, eu achei... Mas não dessa forma. Né, eu que quero, bom. De uma forma legal. Assim, Poética, eu de uma acho- forma poética. conceito e tudo mais. E, bom, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, numa Cara. segunda-feira. Seu carisma, assim, animou com certeza a rádio. Pra que a gente Calma. conclua... eu não sei se vai ter feriado, não sei, mas eu sei que a gente vai concluir a semana com certeza da melhor maneira possível, porque a sua presença aqui, justamente na segunda-feira, alegrou Putz, tudo cara, mais. obrigado, valeu. Valeu, irmão. Então, gente, Valeu. queria realmente voltar aqui convidando vocês a ir lá no canal do YouTube da TVDD, conhecer um pouco o trabalho da casa, que é fundamental. Acho que por tudo que a gente conversou aqui, dá pra entender de onde essa gratidão vem, da qualidade que tem o trabalho aqui da Casa de Vodadé. Então conheçam, compartilhem, curtam, ativem o sininho, tudo. É isso, Rafael, muito obrigado. Vamos Valeu, encerrando irmão. mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3h32 da tarde do dia 13 de junho de 2022. É isso, um beijão e até a próxima.